2 anos em Portugal, será que valeu a pena ou não? Vou falar aqui vários pontos positivos e negativos dos meus 2 primeiros anos aqui em Portugal e se isso está valendo a pena para mim ou não. E também vou falar para vocês os pontos que eu não gosto e porque eu não viria para Portugal, como eu não viria para Portugal hoje. Acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai saber informações assim que eu daria um braço para ter ouvido de alguém antes de vir para cá. Meu nome é Rafael Macedo e hoje estou em Portugal. Então vamos lá, gente, para ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu separei aqui alguns tópicos que são os tópicos mais importantes de um planejamento para vir para Portugal. Se você está aí se planejando ou se você já está aqui, você sabe que isso é importante. Mas eu também acho que esses pontos vão ajudar as pessoas que têm pouco tempo aqui para acalmar um pouco o coração, entender que algumas coisas vão passar. O primeiro desses pontos eu coloquei como a cultura e a sociedade. O que é a cultura e a sociedade? Será que a gente consegue se adaptar à cultura portuguesa e como a sociedade aqui funciona? Bem, a minha opinião é que a nossa cultura é muito parecida com a cultura portuguesa. E isso já é uma coisa que ajuda demais. Então muitas tradições são semelhantes, são parecidas e até mesmo são ligadas umas às outras. Então assim, aqui você tem a festa de São João, tem muitas festas católicas que tem no Brasil e aqui também tem. A questão do estudo e das normas da escola para as crianças também é bem parecida. Então tem muita coisa muito parecida. Fora que Portugal é o berço da nossa cultura. Então muitas tradições brasileiras, na verdade, se originaram de tradições aqui de Portugal. Então eu acho que você não vai ter um grande choque com isso. E com relação à sociedade, eu acho que é como qualquer sociedade que você for chegar. Então se você chegar, por exemplo, eu moro numa aldeia com 1000 habitantes. Se você chegasse numa cidadezinha com 1000 habitantes no Brasil, você teria que se acostumar com as pessoas de lá, com os hábitos de lá. E aqui não muda nada disso. Então você vai ter que se adaptar. E no meu caso, eu considero que eu me adaptei bem, tanto à cultura quanto à sociedade portuguesa. Tenho vários amigos portugueses, a gente conversa sobre várias coisas relacionadas a Portugal também. E é um processo, tá? Os primeiros 6 meses são mais difíceis, porque a gente não entende algumas coisas, mas com 2 anos, eu acredito que a gente se adaptou muito bem. Eu me adaptei muito bem, Pedro e Natália também se adaptaram muito bem. E eu acho que esse ponto é um ponto tranquilo, a gente já está resolvido com relação a isso. Peraí, olha só, se você está achando essas informações importantes, você sabia que a gente tem um grupo de membros que você vai ter mais informações ainda, inclusive eu faço lives específicas só para esse grupo, tirando algumas dúvidas das pessoas que estão nele. É isso aí, gente, ó. Se você tiver interesse a ter mais informações, a bater um papo comigo, a tirar alguma dúvida sobre como vai ser o seu processo de imigração, ou sobre como melhorar a sua vida aqui em Portugal, de repente mudar de empresa, conseguir um trabalho melhor, ou abrir um negócio aqui em Portugal, você pode entrar nesse grupo, que lá tem mais informações sobre isso. Lá eu trago outras pessoas, empreendedores, pessoas que trabalham no mercado mais ativo aqui, para dar dicas para vocês, tá bem? Então, ó, tem um link aqui na descrição aqui embaixo, você pode clicar nele, tá? Que vai ser direcionado para um local da nossa conversa de grupo privado, tá bem? E você ajuda o canal fazendo isso, ajuda também a criar mais vídeos assim, todo dia para vocês, tá bem? Então é isso, vamos voltar pro vídeo, valeu? Então vamos lá, outro ponto que eu acho importante falar aqui desses 2 anos é com relação ao trabalho, porque a maioria das pessoas vai ter um pouco de dificuldade nisso, tá? Você vai ter que trocar de profissão, fazer algum investimento e começar um negócio aqui, por exemplo, ou então viver de renda do Brasil, que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. No meu caso, eu voltei a trabalhar com TI, eu já trabalhei com isso há muitos anos atrás, trabalhei em vários lugares, tenho uma grande experiência, e eu continuei trabalhando com a parte de marketing digital e empreendedorismo ligado à internet. Então software, coisas de tecnologia. Então o que eu mudei foi, eu tinha alguns restaurantes no Brasil, algumas lojas, e eu fechei isso, e aqui eu não sou um comerciante mais. Então eu tive que me adaptar, e eu confesso que não foi fácil. Para mim não foi fácil, mas principalmente para minha esposa foi mais difícil ainda, porque ela saiu do setor administrativo, que ela tinha muitos anos de experiência, ela tem pós-graduação, tem várias especializações, vários treinamentos na área dela,
E aqui, ela no primeiro ano dela de Portugal, ela passou por 8 empregos, eu acho. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil. Você vai ter que se adaptar. E até você encontrar um emprego que é na sua área, que é um contrato sem termo, que você se efetiva nesse emprego, é muito complicado, tá? Então, assim, a minha profissão é uma profissão diferente. Eu sou da área de TI, então se você é de TI, dá um oi aí embaixo. E se você também é empresário, também dá um oi aí embaixo, que as duas coisas que eu faço. Mas se você tem uma outra profissão diferente no Brasil, você vai ter que estudar um pouco isso. E o que eu te digo é, o primeiro ano é difícil para todo mundo, tá? O que muda aqui? Os processos aqui são muito mais lentos do que no Brasil. Então, você vai ter algumas dificuldades com relação a, por exemplo, o tempo de demora de contratação aqui chega a demorar 6 meses de entrevista. E esse é um ponto que é muito complicado. Outro ponto que você tem que pensar com relação à sua faculdade. Eu tenho 2 graduações aqui, 2 especializações. Você tem que fazer um processo para validar essas graduações aqui. Nem sempre vale a pena. Eu gastei mais ou menos, nós olhamos, né? Não cheguei a fazer, mas eu gastava em torno de 3 mil euros e eu poderia não conseguir validar as minhas graduações aqui. E a da Natália também. Então assim, poxa, você vai gastar 3 mil euros para talvez conseguir validar o seu diploma? Vale a pena mesmo você validar esse diploma? Ou talvez só um diploma de curso básico já resolve sua vida? Você vai precisar muito mesmo disso? Então esses são pontos que você tem que validar, que você tem que pensar se vale a pena você fazer ou não. Com relação ao trabalho, eu e a Natália a gente está bem tranquilo. Nós dois temos contratos efetivos aqui que nos garantem documentação, plano de saúde, tudo. São trabalhos bons, híbridos, praticamente. O meu é praticamente remoto, o dela é praticamente meio a meio. Então ela fica alguns dias em casa, outros dias ela vai para o trabalho dela. E isso é muito bom, mas é uma realidade de quem já tem mais tempo aqui. Quem está chegando tem que pensar em planejamento para isso, tá? Se você é da área de TI é mais fácil, se você vai abrir um negócio aqui também é mais fácil. Um outro ponto importante também é a questão da família, né? Da distância com a família. Eu sei que isso é um ponto complicado, mas eu já passei por isso em outros momentos, né? Eu já me mudei eu morava em Belo Horizonte e me mudei para João Pessoa. E eu passei um ano longe da minha família antes de vir para Portugal. Então meio que eu já senti essa dor antes. Então para nós aqui também foi tranquilo de adaptar. Eu converso com meu pai todas as semanas, com os meus amigos, Natália também. A gente sente falta, mas não é uma coisa que, assim, impossível de suportar. Dá para viver, dá para estar à distância. E também eu acredito que se você tiver um planejamento, você consegue ir de 2 em 2 anos, ou até uma vez por ano para o Brasil. Né? Você pega seu 14º e vai para o Brasil e rever essas pessoas. E também você pode trazer as pessoas para virem para cá, para curtirem aqui umas férias com você. Então eu acho que a gente está bem adaptado com relação a isso. Outro ponto, com relação à escola do Pedro. Para quem tem filho, Portugal eu acho que na verdade é uma grande oportunidade. Por quê? O que o Pedro tem aqui de escola e tudo mais pública, eu gastava uma grana no Brasil e ele não tinha esses mesmos acessos. Então assim, não é que aqui a escola é 100% gratuita, tá? Porque você paga um valorzinho, mas é muito pequeno, tipo 2 euros por dia, é alimentação e um auxílio para os ATLs, né? Que são exercícios depois da aula. E no meu caso, como eu moro numa aldeia mais afastada, a minha prefeitura do bairro, que é a junta de freguesia, ela paga metade dos meus custos. Então a gente tem vários descontos, então assim, eu gasto muito pouco. E no Brasil eu gastava bastante e não tinha a qualidade. Para vocês terem ideia, o Pedro fez meu filho tem 6 anos e ele faz pelo menos uma excursão aqui por mês, que é bancada pela junta de freguesia. Eles saem para passear com a professora assim,
no quintal, vão conhecer fazendas e outras coisas, é bem interessante. E há pouco tempo atrás ele fez uma excursão para um parque aquático. No verão agora eles ficaram 15 dias indo todo dia para a maior piscina que tem aqui, e com monitores, uma colônia de férias. E fizeram também um batismo de voo, que basicamente pegaram um avião e sobrevoaram a cidade, para ver a cidade por cima. E isso é muito legal. Eu duvido que ele teria acesso a isso numa escola pública no Brasil. Então, com relação à parte de escola, eu acho que é muito melhor do que o Brasil. E lógico que tem escolas particulares aqui também. Se você quiser colocar seu filho numa escola particular, também tem. E também é muito boa. Mas no meu caso, eu preferi deixar ele nessa escola menor, nesse primeiro período de vida dele. E depois, se eu ver que é necessário, ele vai para uma escola particular. Que, para curiosidade, quem quer saber mais ou menos quanto custa, em torno de 300 euros por mês. Uma escola média boa aqui. 300 euros por mês, você vai estar numa escola assim, onde eu vivo, você vai estar na melhor escola, tá? Para uma criança de 7 anos, 8 anos, que é quando o Pedro ele formou agora no infantário, e agora ele vai para uma escolinha mais especializada. Outro ponto, com relação ao clima. Cara, isso é um problema e talvez uma solução aqui. Eu vim de uma cidade que o clima era bem ameno, era um clima tranquilo, e Belo Horizonte, né, é bem parecido com onde eu moro, questão de montanha e tudo mais, e fui morar numa cidade de frente para o mar, que é João Pessoa, e temperatura média de 29 a 31 graus todos os dias. A gente morava num apartamento top de frente para o mar, e depois disso voltamos para a montanha, aqui em Braga, onde a gente tem uma casa, é montanha. E o que muda nisso com relação a Portugal? Portugal tem as estações bem definidas do ano, sabe? Então você vai ter inverno frio de verdade e verão quente de verdade. E no caso de Braga, é uma das cidades que tem uma discrepância de temperatura maior. Para vocês terem ideia, no inverno aqui, na minha casa, chega a fazer menos 5 graus. E o verão, teve um dia desse que fez 46. Então, uma diferença muito grande. O que me incomoda aqui, o verão tem 3 a 5 dias no ano que é um clima assim absurdo de quente. Então você tem que... Minha sugestão é tira férias nesses dias e vai pra praia. É isso. Ou vai para um hotel, vai para algum lugar assim. É isso que eu tento fazer. E tem os dias que são muito frios. Esses dias fica trancado em casa. Não inventa de sair. Vai estar muito frio tudo. E então assim, esse é um ponto que eu ainda não me adaptei. Sinceramente, ainda não me adaptei. Tirando os extremos, né, que é o mês de julho e o mês de janeiro. Julho é muito quente, julho e agosto. E janeiro e fevereiro ali, dezembro, janeiro e fevereiro, depende do ano, é muito frio. E também pela pouca experiência que eu tenho fora daqui, em outros países, eu acho que aqui é o lugar que está menos preparado para com essas questões térmicas. Então você tem que pensar bem se você gosta. Se você já pegou uma temperatura muito fria, e já não é uma semana, é viver uma temperatura muito fria. E ver se isso vai atrapalhar ou não na sua vida. Eu confesso que é difícil para mim, principalmente o inverno. É mais difícil que o verão. O verão você sai e vai curtir. Agora o inverno é foda. O inverno é difícil. Então, meus amigos, resumidamente, eu gosto muito de viver aqui.
e eu estou me adaptando. Ainda faltam algumas coisas, mas eu me considero 90% adaptado com toda a rotina que existe aqui, com o povo, com as coisas do dia a dia, com a cultura, com o trabalho, com a parte de futuro meu e do meu filho. E então estou muito satisfeito. Viria novamente, mas se eu viesse, uma das coisas que eu ia me preocupar mais é com relação a futuro, a investimento, a entender mais das coisas aqui de Portugal antes de vir, a ver as possibilidades de visto, por exemplo, que isso está fazendo muita diferença para as pessoas que estão vindo. E se você aí tem interesse em vir para Portugal, comente aqui, fale para onde você está indo. Vocês viram várias imagens durante esse vídeo aqui, que eu vou fazer um desafio com vocês. Vamos ver quem adivinha aonde que são essas imagens. São imagens de hoje mesmo, eu gravei mais cedo com meu filho, levei ele para passear. E é bem isso aí. Então assim, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Quem está aqui em Portugal há mais tempo, comenta aí se também passou por tudo isso que eu passei, se também está gostando, se não está gostando. E eu acredito que vale muito a pena você ter essas informações que poderiam te ajudar. Você pode se surpreender com o quanto que isso vai te ajudar a se preparar, tá bem? Mas o meu saldo aqui cara, tô gostando demais, vale muito a pena e só queria trazer mais pessoas que eu amo para perto de mim aqui. E é isso, é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá uma compartilhada aqui, dá um likezinho, manda para aquele amigo seu para assistir, dá uma força pro canal. Se você não gostou, conta aqui embaixo por quê, qual que é a sua opinião, se não vale a pena, se você está voltando para o Brasil, ou se você não vai vir mais para Portugal, qual que foi a sua opinião sobre esse tema de vir para cá, de estar aqui há 2 anos. E é isso, espero que vocês gostem, um abraço para os meus amigos portugueses, um abraço para os meus amigos brasileiros, e é isso, um beijão, tchau.